Vamos na luta. João Vitor, boa noite, como é que tá? Certinho? Vou dar boa noite aqui no chat. Então tá. João Vitor, eu vou começando aqui, porque senão não podem perder tempo, não. Tá certo? Então, o que está acontecendo? Eu quase caí aqui, posso cair hoje não. O que está acontecendo? Vitor, espera o Vitor. Fala comigo, Vitor, boa noite. Tranquilo? Boa noite, tudo tranquilo. Ah, então tá bom. Gente, aproveitando que está aqui, porque Vitor é de ADM, não é isso? Ô, Vitor, me ajuda aí. O João Vitor também, né? Todos dois de Sou. ADM. Ah, não, então beleza. Sou de DM. Ô, gente, eu queria agradecer pelo bom senso da nossa decisão lá. Eu acho que nesse primeiro momento de setembro aí foi a mais adequada e vamos caminhar para frente aí. Eu estou o dia inteiro na luta aqui para ver como é que isso vai ficar aí, mas eu acho que nesse momento a decisão nossa foi a mais assertiva de todas. Vamos caminhando aí, vamos para frente e vamos à luta. Obrigado mesmo pelo apoio de sempre. Não é. Não, o João Vitor, é porque tem dois. O seu, o João Vitor de contábeis, eu sei, mas é o Vitor, eu sempre lembro que é de ADM, eu entendi aqui. Deixa eu escrever aqui. Não, beleza. Vamos lá. Gente, então vou começar hoje com decisão de investimento e depois tem lá decisão de financiamento. Vou esperar o Vandes já estava na outra aula, porque hoje tem uma aula específica, né? Tem uma aula específica de contábeis e tem uma aula específica de ADM. Então, beleza, vamos lá. Então, o que a gente já fez? A gente trabalhou com 3 ferramentas gerenciais, tá certo? A gente trabalhou análise SWOT, a gente trabalhou matriz BCG, são 2, né? Trabalhamos e trabalhamos o PDCA, tá beleza. O que acontece? Depois dessa visão, quando a gente está agora aqui no 6º período, começam-se a ter 2 visões. A visão mais administrativa e a visão mais contábil. Tá certo. Isso é normal? É normal. Para ambas as profissões. Graças a Deus, consegui ter as 2 titulações. Mas o que acontece? Nesse momento da caminhada, as 2 são, eu nem falo mais concorrente, não tem mais. As 2 profissões são profissões que têm que andar juntos. Então, todas as vezes que a gente fala de administração versus contabilidade, contabilidade versus administração, cria-se um clima ruim, mas isso aí vem de muito tempo. Estou contando isso para vocês porque eu acho que com a gente, né, nesse andamento que a gente tem aí de há quase 3 anos, né? 3 anos. Eu não vi essa guerra, essa coisa, não. Por que eu falo isso? Dentro dessa perspectiva de cenário que a gente está vendo agora, a gente vai ver agora decisão de investimento. E hoje eu trouxe uma matériazinha que a gente vai lembrar alguma coisinha de fluxo de caixa, aflorar. E na próxima aula eu venho com fluxo de caixa incremental e análise swap. Não é análise SWOT, não. A análise swap, ela vai entrar na parte de avaliação de empresa. Ou seja, agora a gente vai ver no âmbito macro. Manda o link. O Luan é danado. Manda o link para o Luan aí para mim nessa aula, gente. O Luan é danado. Vou mandar. Espera aqui. Vocês conseguem copiar o link para mim aí e mandar lá no
no de contábeis, ou então no qualquer grupo que vocês puderem me mandar aqui, que eu vou mandar para o Luan aqui. Só um minuto, né? Eu não estou com o. Não, acho que eu estou aqui. Não, não estou com o WhatsApp aberto aqui, não. Vê se vocês conseguem mandar o link aí para mim, fazendo favor. Aí vocês me avisam aqui que eu falo por aí. O que acontece, gente? Nessa visão micro e macro, a gente tem que definir bem o que leva a grandes empresas ou a pequenas empresas a decidir fazer um investimento. Aí vem aquela conversa. Pode ser investimento de curto prazo, pode ser investimento de longo prazo, não importa. Eu quero que vocês saibam que para usar, se conseguir mandar, não, gente, o convite, é o que eu não vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Eu vou conseguir, peraí. Só um minutinho que eu vou mandar o convite para ele lá agora. Eita, nossa. Eu vou mandar. Eu já mandei lá. ADM. Estou aqui, viu, gente? Vocês não somem, não. Então, os dois lá. Os dois lá, nos dois grupos. Então, beleza. Fala, Vitor. Fala comigo, Vitor. Está com a mão levantada. Fala comigo. Ah, não, foi sem querer. Eu estava mexendo nas configurações aqui do celular e sem querer eu apertei Não, o beleza. botão de levantar a mão, desculpa. Não, tranquilo. Então, lá. Voltando lá ao nosso raciocínio. Olha só. Toda vez que falar de decisão de investimento e decisão de. Vamos colocar o financiamento também. Eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: principalmente investimento. Falou que vai decidir em investimento, a primeira coisa que o administrador financeiro ou o contador financeiro vai olhar o objeto social da empresa. Melhorando, vão olhar o KNAI da empresa. Por que eu falo isso? Porque a receita que este investimento gerar, essa receita, ela vai ter que ser contabilizada. Beleza. Aí que começa a nossa, não, né? A minha grande convivência e tentar compartilhar sempre com vocês. Entrou dinheiro de forma lícita dentro de uma empresa, esse dinheiro tem que ser, aí eu vou usar os dois cursos, administrado e contabilizado. Investiu fora do objeto social da empresa é receita financeira. Certo? Por que isso? Porque tem muita gente que mistura a receita do investimento que aquela empresa ou que aquela organização faz em um determinado período de tempo no objeto ou nos quinais que a empresa tem. Isso não está correto. Isso, dentro da nossa legislação, tem que ter a separação. Se for foi lá na primeira linha da DRE, receita bruta de serviço, de vendas ou das duas. Se não for... Quer falar, Gisele? Pode falar comigo.
Gisele tem uma cara de Não, foi Paulo, doido. pode continuar aí. O Gisele foi doido. Eu vou quase cair da cadeira aqui. É praga do banco. Mas aí, depois de contabilizado, depois de entrado esse dinheiro dentro da empresa de forma lícita, a gente faz as classificações, fazemos as ponderações e vão para a guerra, porque o negócio hoje não está fácil. Antes de entrar no conteúdo, gente, investimento de curto prazo hoje, para quem aplica pouco dinheiro, não existe retorno imediato. E não, estou falando até baixo, porque isso me faz raiva. E não existe mágica em mercado financeiro. Tem um monte de gente aí falando que o cara vai investir 10 mil, no mês seguinte vai ter 20. Eu já escutei isso, não só aqui, mas em mídias, televisão, quando descobre que isso é fraude. Mas, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não existe, não. Se existisse, vocês imaginam o tanto de gente que ia estar com dinheiro no nosso Brasilzinho hoje. Imagina bem, se você pegar o Paulo Pontar, eu vou te dar 10 mil, a sua responsabilidade, e mês que vem você me dá 20. Não existe isso. Não tem, é uma palavra em inglês que chama equity quickers, que é inflar ativos. Não existe isso, inflar ativos, inflar passivos. Não existe isso, cara. Não existe aquele lucro imediato. Lucro em mercado de ações. Muita gente me pergunta a minha opinião. Paulo, você gosta de mercado de ações? Eu tenho, assim, admiração, porque adoração eu não tenho. Porque você, para mexer em mercado de ação hoje, você tem que ter muita grana. O cara, para entrar no mercado de ação hoje, não entra igual o Lero que tem aí em televisão e mídia social, com 5 mil, 6 mil, 7 mil reais, não. É 6 milhões, 2 milhões, 1 milhão. É aquela coisa lá que eu vou falar para vocês aqui, que a gente vê em filme, o cara tira tanto aonde, põe tanto aonde. O cara tem pessoas que são agentes financeiros de bolsa para mexer com fortuna. Então, o cara está tratando de milhões de reais, não é coisa pequenininha, não. Então, cuidado lá com a aplicação de curto prazo, investimento de curto prazo. E, para resumir, dinheiro fácil não tem, não existe. Tá certo? Então, vamos lá para a nossa guerra aqui. Então, como é que eu preparei hoje para nós? Nós vamos fazer o seguinte. Vocês botaram alguma coisa aqui? Não. Vou botar aqui. Faço um negocinho bonitinho aí e daqui a gente segue. Eu comecei falando lá, isso aqui, esses 3 primeiros é uma revisão. Então, ali, ó, existem 2 conceitos diferentes utilizados em contabilidade e que são fundamentais para o entendimento da vida de uma empresa. Então, aqui, ó, a gente já fala de quem cuida da empresa e os princípios que fundamentam essa empresa. Então, todos dois andando juntos. Conceito econômico, que a gente chama de competência. É o conceito utilizado nas demonstrações financeiras, balanço e DRE, e adotado pela contabilidade. Isso aqui, ó, é a minha guerra comigo mesmo e com várias pessoas que se dizem cientista contábil, porque agora tem um monte de nomenclatura nova no mercado, né? É mágico contábil, um monte de lero-lero aí que, para mim, nós não vamos entrar nisso, não, para não ter problema. O que acontece com esse regime de competência? Vocês vão ouvir cansar, vocês não podem cansar de ouvir eu falar isso, não. Gente, isso aqui funciona na teoria. O cara pode falar para mim N vezes que ele tem 100% do controle em cima de competência. Não tem. Vou mostrar para vocês aqui por quê.
é adotado pela contabilidade. Este, ou seja, a referência é quando ocorre o fato gerador do valor, a que período de tempo ele compete, daí o nome de princípio de competência. Resumindo, você recebe, provisiona e espera as datas acontecerem partindo do pressuposto que você já recebeu. Eu, como administrador e como contador, adoto para referência. Agora, como prática, eu venho para esse. Caixa. É o conceito utilizado para o preenchimento das operações diárias, ainda completaria aqui mensais da empresa e no fluxo de caixa. Este conceito é adotado pela área de finanças, tesouraria da empresa, etc. Então, vem um outro resuminho com outras palavras. Implica considerar os valores por data de pagamento e data de recebimento, entrada e saída de caixa, independentemente de quando foram gerados. Só que tem um parêntese, uma vírgula aqui. E pagos. Ou seja, só existe a contabilização do recebimento e do pagamento quando o fato gerador efetivamente acontece. Fora isso aí, é lero-lero. Não tem outra conversa. Recebeu, contabilizou, pagou, contabilizou. Isso aqui, para mim, é essência financeira. Você ter a plena visão do que a sua empresa tem naquele determinado momento que você precisa do caixa operacional dela. No nosso caso aqui, em específico, agora, quando ela decide investir. Beleza. Vamos lá. Então, vamos fazer o exemplo dos dois. A empresa efetuou vendas de R$1 milhão. Aqui já começa a coisa boa. R$1 milhão. Em 10 de março de 2005. Porém, receberá o pagamento após 30 dias. Princípio de competência. Considerar vendas na DRE de março de 2005. Princípio de caixa. Considerar a entrada de caixa em abril de 2005. O que quer dizer isso aqui no mercado, no princípio de competência? Que, genericamente, essa empresa, no princípio de competência, pode colocar o dinheiro em janeiro e fazer as provisões até dezembro. E no de caixa, a empresa só pode contar com esse dinheiro em abril, porque foi onde ela efetivamente recebeu R$1 milhão. Daí o meu diálogo frutífero com caixa e competência. Um gerencial e o outro real, na minha humilde opinião e na minha humilde forma de conduta de negócio. Vamos lá. Então, as duas ciências dividem esses dois métodos aqui que vocês já sabem. Método direto e método indireto. Então, vamos lá. Método direto é o método mais intuitivo e prático, que consiste em lançar diretamente os valores previstos de entradas e saídas de caixa e calcular os saldos remanescentes que irão faltar. Este é o método utilizado pela área financeira, tesouraria, para a administração de curto e médio prazo. Na minha opinião, é o que interessa para uma gestão e uma administração, eu nem vou falar eficiente, tá certo? Então, vamos. Indireto é o método utilizado pela área de planejamento para projeção de longo prazo. Aí fica duas perguntinhas ou três para a gente pensar. Como é que é o planejamento
Como é que é o planejamento hoje? Como é que é o planejamento hoje no Brasil e no mundo? Tem? Tem. De curto prazo. Então, adianta fazer projeção de longo prazo? Adianta, se você correr o risco do que você perguntar para a economia e a economia te responder de forma errada daquilo que você projetou, você vai pagar pelo erro daquela projeção. Principalmente em se tratando de investimento. Vamos lá. Neste método, o fluxo de caixa é derivado das projeções de balanço patrimonial e DRE. Bacana. Apesar de mais impreciso, esse método permite que o fluxo de caixa seja integrado ao balanço e ao DRE, o que é muito útil nas atividades de orçamento e de planejamento. Gente, isso aqui, ó, na teoria, funciona bem demais, mas na prática, eu vou dizer para vocês, quem não conhece de qualquer área ou de qualquer área ou de qualquer. Deixa eu só responder o aluno aqui para nós. E de qualquer segmento, é difícil. Só que ainda tem aqueles que insistem em falar que o regime de competência é mais eficiente do que o regime de gasto. Beleza. Eu gosto sempre de sentar com essa pessoa, fazer ponderações e a gente entrar num senso e num objetivo comum. Coisa que é difícil em se tratando-se de regime de caixa e de regime de competência. Vamos lá. Aí a gente vai agora nas importâncias. Então, olha lá, importância do gerenciamento do fluxo de caixa. Aí vem. Olha só. Vou repetir. Hoje, gente, me ajuda aqui. Vamos lá. Importância do gerenciamento de fluxo de caixa. Garantir a administração terá em suas mãos uma empresa solvente em suas obrigações. Empresa solvente é uma empresa que consegue pagar as suas obrigações dentro do prazo estipulado. Então, aqui, ó, nós não vamos chamar nem de curto e nem de longo prazo. Ela honra as suas dívidas ou suas obrigações. Beleza. Uma empresa dotada dos recursos necessários aos investimentos e à distribuição de lucros. Então, aqui a gente está falando de planejamento na solvência e na distribuição de lucros, que é o principal, porque ainda existem alguns gestores que falam que isso aqui não é necessário para os sócios. Olha assim, o cara que fala tem uma empresa e que ele não tem que distribuir lucro para sócio, ele está com algum problema de cabeça. A gente escuta tudo direitinho, né? Vamos lá. Importância do gerenciamento da DRE e do balanço. Garantir que a empresa seja rentável e justifique economicamente seus riscos ou o seu risco com retornos adequados. E isso aqui, ó, é o papel
das nossas duas ciências, ciências administrativas e das ciências contábeis. Vamos lá. Fluxo de caixa pelo método indireto. Uma empresa tem projetos, aí já começa. Tem projetos, eu já não concordo. Começou suas operações de janeiro com capital integralizado de 10 mil, entrada de caixa. A empresa fechou um contrato para realizar um projeto de um equipamento em janeiro, projetando uma receita de 60 mil, entrada de caixa, para recebimento futuro do valor total na entrega em março. Então, vocês verem aqui que aquela palavrinha, o vocabulário que a gente usava a períodos anteriores, a gente está melhorando ele aqui em termos organizacionais e em termos operacionais. Como é que fica isso aqui escrito? Não, antes disso. Portanto, ainda em janeiro, comprou, né, matérias-primas no valor de 20 mil para pagamento. A gente chama de saída de caixa. Em fevereiro, por 30 dias. A estrutura de custo fixo. A empresa envolve as seguintes saídas de caixa, ou seja, está tirando do caixa ou do banco. Aluguel do galpão, 2 mil, funcionários, salários mais encargos. Gente, isso aqui, ó, é muito importante. E eu ainda conheço agora eu vou falar empresas que trabalham só com a palavrinha salários. E esquece dos encargos. Vou tirar aqui só para mostrar para vocês. Tem gente que ainda não quer marcar, mas vai marcar. Vai marcar, vou mudar até a cor aqui. Vou pôr branco para não assustar. Olha só. Vocês podem discordar de mim, não tem importância. Existem administradores, existem contadores que insistem em fazer projeções e insistem em fazer fluxo de caixa só com a palavrinha salários. Aí eu até levanto para mim não cair da cadeira, como diz o Wanderson. Não existe projeção e fluxo de caixa sem provisionar encargo, salário e 13º. O que eu quero falar com vocês no português claro? O cara tem que saber que o salário é componente de encargos, entre eles 13º e férias. Tem abençoado que coloca só o salário líquido. Sabe que dia que o caixa dele bate com o banco? Nunca. Porque os encargos saem lá do caixa da empresa todo mês. Vamos para a prática. Despesas gerais, aqui não tem dúvida. Telefone, energia, contador, seguro, 1.000. Vejamos a DRE e o fluxo de caixa do primeiro trimestre. Então, está lá, simplesinho. Janeiro recebeu 60, CMV de 20, lucro bruto de 40, fechou em 35 mil. Fevereiro, nenhuma entrada, só despesa, fechou negativo em 5. Aqui a gente está fazendo a leitura desse fluxo. Em março, a mesma coisa, mesmo prejuízo em 5. Só que no total do trimestre, ele tem uma soma de linhas no valor de 60, menos 20, soma de linhas 40, soma de linhas 6, soma de linhas 6, soma de linhas 3. Então, ele tem aqui um lucro líquido aqui, tendo em conta que ele colocou os encargos, 25 mil. Projetou, fez um fluxo de caixa de 3 meses, acabou com o problema dele. Teoria, isso aqui. Método direto. Esse aqui, ó, olha para vocês verem a diferença. Deu uma diferencinha, né? Aqui de 10 mil para lá, só que é 10 mil que a gente põe aqui para não pôr muito zero, né? 10 milhões. Olha lá. Caixa no início do período, entrada de caixa, então ele começou com um aporte em janeiro aqui de 0,
Não, desculpa. Ele teve um caixa com saldo inicial no período aqui de zero, teve um aporte de capital, ou seja, uma entrada de dinheiro de 10 mil, não recebeu nada, pagou de aluguel, pagou de matéria-prima nada, aluguel 2, salário 2 e despesas 1.000. Então, o que aconteceu? Só um minutinho. Terça-feira hoje está. Olha só, o que eu gosto bastante. Qual que é o saldo que ele acabou em janeiro? Não foi 5 mil positivo? Então, eu vim aqui e transferi o saldo para fevereiro. Então, ele começou fevereiro com 5 mil. Espera aí, gente. Meu Deus. Vou até virar isso aqui. Olha só. Por que eu sempre falo? Porque aqui, olha como é que a pessoa tem o controle financeiro nas mãos. Fechou o mês de janeiro com 5 mil positivo, entrou fevereiro com 5 mil negativo. Não aconteceu nada de entrada, só saída. Fechou o mês com 20 mil de prejuízo. Chegou lá em março, começou o mês com prejuízo, teve uma entrada de 60, pagou as dívidas e fechou com um saldo final de 35. Olha como é que é interessante. As linhas fecham a mesma coisa, 10, 60, 26, 6 e 3. E aqui dá 35 mil. Então, isso aqui, na minha opinião, é uma maneira certa e eficaz de gerenciar o fluxo financeiro de uma empresa. Eu tenho, eu gasto. Eu não tenho, eu corto custo e corto despesa. Ok? Vamos lá. Aí, dedução da análise da DRE e fluxo de caixa. A empresa apresentou um saldo negativo de 20 mil em fevereiro. Necessitando, então, de recorrer a capital de terceiros ou a empréstimos bancários, se for o caso. Ou um novo aporte de capital dos próprios sócios, que é isso aqui, aporte de capital. A este valor chamamos de capital de giro. No caso, ocorreu uma necessidade de capital de giro. Beleza.
Apesar do resultado econômico projetado ser positivo de 35 mil no final do semestre, portanto, um alto retorno sobre o capital investido. Se a empresa não conseguir capital de giro em fevereiro, ela poderá ficar insolvente nesse mês e, no meio do trimestre, em caso extremo, sujeito a pedido de falência por parte dos credores. Agora, a falência é pedida ao juiz. Então, isso aqui, ó, é uma fórmula simplesinha de interpretar o que está escrito aqui, que ela não precisou de nenhum aporte de capital até o final do trimestre, coisa que não se desenharia até o final do ano. Então, vamos lá. Agora, a gente vai destrinchar a palavrinha que está lá na UA, que é o projeto de investimento. Conceito de investimento na ciência da contabilidade são classificados como sendo todo gastos de bens mantidos no ativo, visando a geração de benefícios em períodos futuros, tratando de ativos imobilizados. Vamos lá. Assim, os investimentos são ativos imobilizados, ou seja, aqueles destinados a gerar resultados no longo prazo. Dentre eles, investimentos societários. O que são investimentos societários? Participações em empresas controladas ou coligadas. Investimentos imobilizados, edifícios, instalações. Investimentos imobilizados também, máquinas e equipamentos. Investimentos diferidos na antiga Lei 11.706, pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos. Então, a gente colocou aqui os tipos de investimentos possíveis licitamente dentro do cenário econômico brasileiro. Aí, ele vem falando mais um pouquinho de projeto de investimento. Esse aqui foi eu mesmo que fiz. Dada a natureza desses ativos, os montantes necessários para os investimentos em geral de grande relevância, em relação ao montante de capital alocado pelos sócios ou acionistas, até em relação ao próprio faturamento projetado da empresa. Exemplo, decisão sobre a construção de uma fábrica, aí a gente faz uma pesquisa de marketing, mostra melhor local, necessidade de área construída, tipo de construção, layout e etc. Quando não traz os resultados planejados ou desejados, requer ações que, em geral, não surtem efeitos imediatos. Então, beleza. Ainda falando de investimento, diante da importância de tomadas de decisões dessa natureza, alguns métodos de avaliação de investimento foram sendo desenvolvidos pela ciência de contabilidade e finanças. Eles permitem aos gestores, os investidores, decisões mais conscientes e com maior grau de segurança e confiabilidade com menor risco. Para todos os métodos que analisaremos a seguir, pressupõe-se, isso sempre pressupõe-se, a elaboração de um fluxo de caixa do projeto, compreendendo as previsões / premissas sobre. Para todos os métodos que analisaremos a seguir, pressupõe-se a elaboração de um fluxo de caixa do projeto, que compreende as previsões sobre as premissas. Saídas de dinheiro, que a gente vai chamar de investimento inicial, entrada de dinheiro ou a redução de despesas, em alguns casos, geradas pelo investimento realizado. Então, aqui a gente vem falando do fluxo de caixa como investimento. Em todo o processo de decisão de investimento, é fundamental o conhecimento, não só de seus benefícios futuros esperados, financeiros e, dentro da nossa disciplina, estratégicos, expressos em termos de fluxos de caixa, mas também de sua distribuição ao longo da vida prevista do projeto. Por exemplo,
É insuficiente a informação de que determinado projeto vai gerar um determinado retorno de 10 milhões ao longo de 5 anos. É fundamental que se apure também a forma como esses fluxos serão distribuídos ao longo do tempo. O que eu quero dizer e mostrar para vocês? Que nesse exemplo de fluxo de caixa, a gente vai monitorar todas as entradas, todos os aportes e todas as saídas de capital no caixa ou no banco da empresa. Funciona da seguinte forma: principais componentes do fluxo de caixa, mais para frente aqui a gente vai chamar ele de fluxo de caixa incremental. O fluxo de caixa de qualquer projeto que possua padrão convencional possui 3 componentes básicos. Investimento inicial é a saída de caixa relevante no instante zero, ou até que o projeto comece a gerar recursos. Entradas de caixa operacionais são entradas de caixa incrementais, que eu falei para vocês, líquidas após os impostos. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente faz o aporte, faz a apuração dos impostos e desenha o fluxo de caixa do projeto, considerando os impostos incidentes naquela operação financeira, propiciadas pelo projeto durante sua vida útil. O que quer dizer isso? Que cada projeto tem o seu início, a sua metade e o seu término ou fim. E a última, o fluxo de caixa residual. É o fluxo de caixa não operacional, após o imposto de renda, e ocorre no ano final do projeto, em geral, em decorrência da liquidação ou venda de ativos que foram alocados. Exemplo, venda da máquina, etc. Agora vem a representação desse fluxo de caixa. Olha só. Consideramos o seguinte, está todo mundo vendo a tela aí? Estou vendo, Paulo. Beleza. Considerando o seguinte exemplo para aquisição de equipamento. Valeu, Blanchard. Valor pago pelo ativo permanente, 1 milhão. Vida útil estimada, 10 anos. Valor residual esperado ao final da vida útil, 50 mil. Aumento projetado da capacidade de produção e venda expresso no aumento do lucro anual líquido após o imposto, 260 mil. O fluxo de caixa fica assim representado. Olha só. Isso é prática. Ano 0, saiu 1 milhão. O ano 1 aportou 260 mil. Ano 2, 260 mil. Até o ano 9, tivemos 260 mil e no ano 10, 310 mil. O primeiro asterisco explicando esse 260 mil. 160 mil de lucro mais 100 mil de depreciação. Só um minutinho. Os dois asteriscos, tá? Aqui, ó. 310 mil. Peraí. 260 mil mais 50 mil do valor residual. O que eu quero que vocês entendam desse tipo de fluxo de caixa? Que todos os impostos devem ser colocados na saída do dinheiro, tá certo? Então, nós temos até agora 260 mais 260, 520, confere? Mais 260, quanto que dá? 780. Com mais 310, vai dar um valor maior do que 1 milhão. Por que esse valor aqui, ó, é maior do que 1 milhão? Porque, na prática,
Porque, na prática, a gente coloca o valor dos encargos e dos juros sobre a aplicação do 1 milhão. Por quê? A gente precisa saber, na realidade, o que se ganha e o que se perde em cima de 1 milhão. Olha como é que é isso na prática. É assim que funciona. Todo mundo vendo aí? Isso aqui, ó, é como que a gente trabalha na prática com fluxo de caixa incremental, voltando aquela palavrinha lá pelo regime de caixa. Então, está tudo aqui, ó, para vocês verem como é que eu trabalho isso aqui, eu faço dessa forma. Para quem gosta de EBITDA e EBIT, que são sinônimos de termos contábeis, está aqui, ó, como é que funciona. Como é que funciona um fluxo de caixa de uma empresa na vida real, ou como que eu, na humilde troca de experiência com vocês, trabalho. Na próxima aula, eu vou trazer isso aqui para vocês no Excel e vou mostrar como é que a gente alimenta isso aqui, ó, abinha por abinha. Tá certo? Então, vou ver. Por hoje é o que temos. Dúvidas? Falem comigo. Hoje eu não quero exercício para vocês, não. Vocês podem ficar com a cabecinha fria aí. Hoje a gente encerra essa parte. Na próxima eu vou trazer 2 exercícios para a gente estar fazendo junto aqui. E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me procurando. Tá ok? Boa noite para vocês aí. Fiquem com Deus e boa friagem. Esse material eu já coloco lá agora. Boa noite, Boa Paulo. noite. Com Deus. Obrigado.